Irmãos, deixa eu apresentar um pouco o Marcelo para aqueles que não o conhecem, né? Marcelo é um amigo, colega de longa data. Nós nos formamos no mesmo seminário, Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, lá em São Paulo. Estudamos juntos aquele tempo, convivemos um tempo junto também em outros momentos. Marcelo é formado em Biologia, sua primeira formação pela Federal do Sergipe. Depois ele tem a formação teológica, com mestrado em Missiologia pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper, quando nós estudamos juntos também, não é? Depois o Marcelo fez uma especialização em Antropologia Transcultural e foi meu professor nessa área, né, de estudos interculturais. Trabalhou muito tempo juntamente com a sua esposa Cláudia Carvalho, com povos tradicionais do Brasil. Recentemente eles se mudaram para Brasília, ele pode até comentar um pouco mais sobre isso. Durante esse período que lá esteve, o Marcelo produziu um material para discipulado, eu posso dizer que seria para discipulado indígena, baseado na Carta de Tiago, né, seguindo um modelo estrutural do material do reverendo Augusto Nicodemos, mas é um material que foi produzido por ele. E uma outra obra que já está na... Vai sair a terceira agora. Vai sair a terceira edição, a obra Inverso, que é uma coletânea de diálogos indígenas do Alto Rio Negro. Etnografia. Né? Então, são coletâneas de depoimentos que eles dão, com visões próprias. Você pode até explicar melhor, porque você tem os termos mais apropriados. E, recentemente, está trabalhando em algumas obras também. Eu gostaria que você pudesse situar aquele que está ouvindo, né? Qual tem sido esse trabalho recente que você tem feito, né, de pesquisa, de produção de material, e o que significou essa mudança para Brasília também? Vamos começar assim. Irmãos, a graça e paz, quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, quero agradecer a oportunidade. O reverendo Raimundo, eu informei para ele, reverendo, eu estou indo a Belo Horizonte, vou dar aula na Missão Amém, da qual eu sou membro, a UEC Brasil, e eu estarei disponível aí, eu não sei se dá para encaixar alguma coisa de última hora. Ele falou, então deixa eu falar com o reverendo Edson. E, reverendo, muito obrigado por abrir essa oportunidade. Agradeço os irmãos também que estão aqui, que estão nos assistindo. Só que é uma alegria muito grande. Então, o reverendo Edson falou que eu tenho um parentesco com quem foi pastor aqui, o reverendo Paulo Freire de Araújo. Ele é o irmão da minha avó. Então, a gente cresceu, todos os primos da minha geração, ouvindo que nós tínhamos um tio que era pastor em Belo Horizonte, né? E eu não tive a sorte e o privilégio de conhecê-lo. Meu pai, sim, meu pai também é pastor. E, na verdade, nós somos frutos do trabalho de um missionário americano chamado Cassius Bixler, que por lá passou na região. E, obviamente, o meu tio Paulo Freire de Araújo já era terceira geração. E aí, então, somos aí já agora quinta geração de presbiterianos, pela graça de Deus, por esses missionários. No que diz respeito ao nosso trabalho, eu e a Claudinha, aí os nossos 3 filhos, nós temos 3 filhos de origem indígena, são filhos do coração, o Timóteo com 5 anos, o Edmar tem 12 e a Laura tem 14, são da etnia Baniwa. Aprove ao Senhor que a gente seguisse esse caminho como família. E depois de 18 anos na região amazônica, trabalhando ali com plantio de igreja, tradução bíblica e alguns programas na área de letramento, porque faz parte do pacote missionário entre indígenas. Tínhamos ali 5 irmãos crentes, depois de 16 anos vieram os primeiros convertidos, né, de trabalho, e 3 irmãos batizados, e tivemos que deixar o trabalho por questões de saúde da Cláudia, né? Cláudia tem uma doença de ordem genética que se agravou nos últimos anos. E isso nos impossibilitou. Então a gente entendeu que era a direção de Deus natural, né, para as nossas vidas, não no sentido de sermos frustrados por Deus, mas sermos dirigidos por Deus. E aí então nós decidimos colocar os nossos dons à disposição dentro daquilo que era possível e nos mudamos então para Brasília e temos trabalhado desde fevereiro desse ano na área de treinamento missionário, em 2 áreas específicas que são áreas carentes no Brasil do treinamento, que é a área de antropologia missionária, e uma outra área que a gente vai falar aqui à noite, que é a de apologética missionária. E então, esses 18 anos do campo, os desafios comunicacionais, a necessidade de fazer uma descrição e análise de um povo, e como comunicar o evangelho para pessoas que pensam, né, de uma forma totalmente diferente. E certamente é um desafio para nós também, né, irmãos? Porque falar de Cristo nessa sociedade não é simples, é desafiador. Pregar os domingos também é desafiador para o pastor. Então, a gente tem se concentrado. E nós, então, começamos um ministério específico chamado Elêntica, que é exatamente isso, apologética missionária.
e a gente tem a ideia de que como é que a gente pode contribuir para o movimento missionário, apoiando, obviamente, as igrejas, porque de lá que saem os missionários, ou dela, né, daqui que saem os missionários, mas de forma que o evangelho chegue de forma compreensível às pessoas. Porque falar simplesmente que o Senhor Jesus salva não vai fazer sentido para muitos povos, inclusive para as pessoas que estão na cidade hoje também. Então, essa é a nossa abordagem. A gente vai falar um pouco sobre apologética aqui, os irmãos vão entender um pouco melhor. Então, eu trago o abraço da Claudinha, apesar dela não ter vindo aqui a primeira vez que nós viemos, mas ela tem um carinho enorme por vocês, porque eu falei como eu fui abraçado pela igreja em 2019, como fui tratado com tanto carinho. Foi um tempo tão especial com os irmãos, de uma forma geral, com o pessoal do conselho e tudo, reverendo Edson. O reverendo Raimundo é amigo de longas datas, né? Então não conta muito, né? Era quase obrigação dele, né? Me abraçar, me tratar bem, né? Mas foi um tempo muito agradável e eu quero dizer que é uma alegria muito, muito, muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Tá bom? Joia. É interessante nós pensarmos, porque muitas vezes a ideia que fica associada ao trabalho missionário é o trabalho exclusivamente evangelista, incipiente, inicial, né? Mas as oportunidades, as necessidades e adversidades são muito amplas, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, relacionando com o Ministério Helêntica, né? Que é aquele que você tem desenvolvido agora, né? Como ele brotou e como ele está se desenvolvendo. Uma das coisas que eu tenho observado na caminhada missionária de uma forma geral é que Deus ele distribui dons para a igreja, né? E obviamente missionários como membro do corpo de Cristo também têm os seus dons. E o que eu percebo, e aí no caso pensando em Helêntica, é exatamente isso. Quando a gente pensou na possibilidade de deixar o campo, eu pensei, Deus, e agora eu vou fazer o quê, né? Porque eu sou missionário do mato, né? Eu gosto de ficar de chinelo, bermuda e camiseta naquele calor escaldante da Amazônia, mas ali com os indígenas e tudo. E a gente orou, eu e a Cláudia, sobre isso, e durante todo esse tempo de trabalho missionário, nós sempre saíamos para dar aula, né? Da aula tinha um evento que acontece ainda, né, anualmente, agora na pandemia parou, mas deve voltar no ano que vem, que é o Capacitar. Então, tivemos aqui em Belo Horizonte, em Brasília, em João Pessoa, em Curitiba, cada ano é um lugar diferente. Então, eu dava aula ali de antropologia missionária. E comecei a trabalhar também escrevendo material, porque no campo missionário, uma das coisas que chamou a atenção é que os missionários passam pelo campo, e todos os registros que ele tem na mente, geralmente, eles levam consigo quando vão embora. E se nós pudéssemos caminhar sobre os ombros dos gigantes também no campo missionário, seria muito bom. Eu lembro o reverendo Weber, nosso professor, ele falou comigo, meu filho, reverendo Weber Campos, pai, ele dizia, meu filho, quando você for para o campo, por favor, não faça como a maioria dos pastores, dos missionários, registre as coisas, etc. Então, eu senti esse impacto no campo quando eu cheguei, porque eu ouvi muitas histórias e toda vez eu perguntava para os meus colegas, mas você registrou isso? Está disponível? Não, está aqui na cabeça, mas um dia eu vou escrever. Então, Deus foi me despertando aí nessa caminhada para poder contribuir também nessa área, mas não no sentido de simplesmente assim, eu estou pensando em deixar um legado. Não, a ideia daquilo assim, se Deus me entregou isso, o mínimo que eu posso fazer é passar adiante isso que Deus... Né? E o recurso, a mídia, é o papel, é a escrita, etc. Então, eu pensei, são duas áreas, a área de treinamento e a área, então, de produção de material, especificamente relacionado à antropologia missionária, etc. Então, já dava aula também, tinha dado aula para o reverendo Raimundo, de uma universidade aqui de Goiás, na área de antropologia intercultural. Ano que vem, se Deus quiser, estarei lá de novo com eles. E então, a gente viu assim, com naturalidade, né, quais são os dons que Deus tem dado e como a gente pode conduzir isso dentro do reino dele. Né? Então, daí nasceu então o Ministério Helêntica, que tem 3 áreas básicas de atuação, que é treinamento missionário, na área de antropologia e apologética missionária. Na verdade, seria o inverso, né? Apologética missionária e antropologia, porque a apologética missionária depende da antropologia missionária, num determinado aspecto. A segunda área é consultoria, então nós temos 2 equipes missionárias que trabalham em campos transculturais que a gente dá consultoria na área de comunicação do evangelho, mas com foco em apologética e antropologia missionária. Então, a consultoria tem 4 etapas, e aí esse material que é usado na consultoria é esse material que a gente vem trabalhando há anos, que ainda não está disponível, tem mais 2 livros que estão para sair aí, um já está com o editor, que é sobre o pensamento indígena Alto Rio Negrino, que não é propriamente para missionários entre indígenas, é para missionários de uma forma geral, que é o material que eu uso nos cursos também. Então, com naturalidade, a gente entendeu que Deus queria que
a gente colocasse isso que a gente já fazia agora de uma forma integral. Então eu precisava conciliar a família, a necessidade de apoio na saúde da Cláudia e um local que eu pudesse exercer o ministério. Então oramos, lá temos a Missão Além. Eu sou o EC daqui de Belo Horizonte, a minha missão é aqui, mas a gente dá aula lá na missão e aí o que Deus tem feito é aberto portas. Então, eu tenho dado aula em algumas instituições, mas eu não sou filiado a nenhuma delas, eu sou membro da UEC, então pontualmente eu vou nas instituições, dou curso, presto consultoria e a gente produz material. Então, produz, publica e divulga material nessa área que é um gap, que é um intervalo, que é um vazio na parte de treinamento missionário. Então, eu vim aqui a Belo Horizonte ontem, passei a tarde conversando com os alunos, dando uma introdução à apologética missionária, baseada em Schaeffer também, especificamente, né? Então, basicamente, a Lente que é isso, é um ministério focado em treinamento, produção de material e consultoria. Então, só são 2 equipes por vez. Então, tem uma equipe que está terminando, aí vai abrir vaga para mais uma equipe, já tem uma outra equipe aí na expectativa de abrir a vaga para preenchê-la. Então, é isso que a gente tem feito especificamente em Helêntica, né? Que é nada mais do que apologética missionária, que é como a gente chama de apologética missionária. Ok. É interessante ver o impacto e a contribuição que os missionários de carreira com conhecimento têm quando eles se abrem para compartilhar com as outras pessoas, quer seja em aula, quer seja em material, né? E mostra que o desafio é muito mais amplo do que a gente costuma olhar para o trabalho missionário, né? E aí, fazendo uma associação com essa abordagem recente que você tem dado, que é sobre Francis Schaeffer, isso me faz lembrar da época do seminário, quando nós lemos A Morte da Razão, né? Eu confesso que eu não entendi quase nada quando foi lá no primeiro ano para ler aquilo. O que lhe leva a olhar para Francis Schaeffer, conhecido como um apologeta, como um teólogo da apologética, como missionário? É ótima essa pergunta, é bem pertinente, né? Uma das coisas que eu percebi, respondendo então, reverendo Raimundo, uma das coisas que eu percebi no campo missionário é que quando chegou no momento da comunicação do evangelho com os indígenas, eu tinha 10 pilares da cultura indígena que eu precisava lidar com ela na hora de comunicar o evangelho, como por exemplo, eles não acreditam na existência de um Deus, do Deus bíblico. Eles acreditam numa força cósmica. Como é que você comunica o evangelho para alguém que, a partir do momento que você abre a boca para falar de Deus, eles não têm essa categoria como nós temos? Então, como é que eu posso ajudá-los a compreender o evangelho, né? Seria essa a ideia. Então, passei assim os últimos anos quebrando a cabeça e para comunicar o evangelho para os indígenas. Claro, pela graça de Deus eu tive a companhia e o privilégio, né, de ter o reverendo Augusto Nicodemos comigo, fazendo assessoria na parte de teologia bíblica, exegética e hermenêutica, e filosófica em alguns momentos. Então, todos os 10 pontos da cultura que a gente precisava lidar para poder comunicar o evangelho foram discutidos amplamente com o reverendo Augusto e tudo. Então, eu tinha trabalhado com ele, fui seminarista, aluno dele, somos amigos e tudo. Então, vocês imaginam, né? Eu tinha reverendo Augusto no dedo, né? No WhatsApp, né? A gente trocava o tempo todo mensagens e discutíamos sobre assuntos. Então, quando eu comecei a me dar conta da necessidade da apologética, e eu já estava usando a apologética, eu comecei a surpreender, porque eu pensava, mas a apologética, que é a defesa da fé, apologética é isso, né? Defender a fé. Então, quando a gente pensa em heresias, como é que você defende a fé, criacionismo e evolucionismo, essas coisas que a gente vê aqui, isso é apologética. E aí eu pensei, mas eu estou fazendo apologética no campo missionário, comunicando o evangelho. E isso foi assustador para mim, assim, no sentido assim, eu nunca pensei que eu fosse usar apologética. Por que eu estou usando apologética? Obviamente por necessidade. Então, quando eu começo o processo de saída do campo, eu comecei a fazer algumas atualizações de leitura na área de cosmovisão e etc. Eu me deparo com a Nancy Pierce, citando Francis Schaeffer, e em algumas abordagens com pontos de conexão bem profundas com o trabalho que nós fazemos lá. Falei, opa, o que eu estou fazendo não é novidade nenhuma, Francis Schaeffer já fazia. E então eu voltei para as obras do Francis Schaeffer. E aí, claro, a morte da razão, na verdade, é a morte da razão de quem lê, né? Porque você, quando lê o livro, você fala bem assim, não entendi nada, a minha razão morreu, né? Ou sempre foi morta, né? E aí eu comecei a ler Francis Schaeffer, por alguns aspectos, que não vem o caso agora, mas que a sensação que eu tinha, esse homem parece um missionário falando. E eu fui pegar a biografia dele, de um rapaz chamado Colin Duriez. Quando eu li a biografia, eu me deparei com um homem que era missionário. 36 anos dos 46 que ele serviu ao Senhor foi no campo missionário, e não numa igreja, e não dentro de um seminário, de uma instituição teológica ou numa instituição apologética. Ele era um missionário de carreira.
E aquilo me surpreendeu. Eu falei, quem é esse homem? Bom, eu já estava começando a ler as obras dele, então, só para a gente pegar aqui A Morte da Razão, né? Ele termina A Morte da Razão dizendo bem assim: você pode estar pensando que esse livro é um livro acadêmico para você expor o conhecimento filosófico. Esse livro é para ajudar você a comunicar o evangelho para as pessoas. Opa, eu não vi essa parte quando eu li. Porque eu li Francis Schaeffer pensando num apologeta, num pensador. E o detalhe é que nem isso ele era, no sentido assim de ser um acadêmico. Ele era um prático, alguém que era um missionário, que precisava comunicar com as pessoas o evangelho, e ele, então, formado em psicologia e em filosofia, antes de ter feito seminário, ele usou um pouco do conhecimento dele, se aprofundou, e ele fez uma análise da sociedade ocidental e começou a comunicar o evangelho a partir daí. Então, ele era um missionário, e isso eu tomei um susto, porque os meus professores nunca me disseram que Francis Schaeffer era missionário. Então, foi por causa disso que me atraiu Francis Schaeffer. Então, irmãos, eu comecei a ler as obras do Francis Schaeffer. E aí estou terminando agora, começou em 2019. Então, são 23 livros dele, lendo nessa perspectiva missionária, missiológica, para entender o que é que ele pode contribuir com a Igreja de Cristo e com os missionários no campo, mas não nessa abordagem apologética, simplesmente, de discussões filosóficas, mas práticas. Então, ele era um prático, ele não usa a filosofia como uma ferramenta ou de status intelectual ou de discussão acadêmica, mas ele quer alcançar o coração das pessoas. E isso me chamou a atenção. Então, um homem que escreve livros em que pessoas se convertem lendo seus livros é um tanto assustador. Mas foi isso que aconteceu com Schaeffer. Gente que se converteu lendo O Deus que Intervém, gente que se converte lendo O que Aconteceu com a Raça Humana, um livro recém-publicado pela Monergismo. Então, isso foi assustador para mim. Então, eu falei, encontrei um amparo de alguém que é reconhecido no meio teológico, mas que tem muito a contribuir conosco. Então, foi isso que me chamou a atenção, e daí eu ter mergulhado como alguém que eu me identifiquei no campo, porque usava apologética o tempo todo, e que eu nunca pensei que a apologética era um ramo da missiologia nessa abordagem de comunicação do Evangelho. E daí o termo apologética missionária, que é a intenção de levar os outros à fé em Cristo Jesus, só que profundamente recheado da interação com a compreensão, né? De que maneira o Francis Schaeffer desenvolveu o seu ministério na prática? Como você poderia demonstrar isso? Sim. Nessa abordagem de apologética missionária. Sim. Bom, seria uma longa história, né, em termos de biografia, né, como é que ele desenvolveu. Mas o ponto do Francis Schaeffer, obviamente ele sempre foi muito ligado em filosofia, sempre gostou disso, mas o Francis Schaeffer, ele queria, obviamente, entender o outro. E nessa busca de compreender o outro, que eu acho que esse é um grande desafio na parte de comunicação do Evangelho. Desde o púlpito da igreja, esse é um grande desafio para os pastores. Como é que a gente comunica as verdades bíblicas de forma que as pessoas compreendam? Então, quando Francis Schaeffer ele começa a sua carreira ministerial como pastor, ele cria logo no começo uma instituição chamada Children for Christ. Children for Christ, crianças para Jesus. E o foco dele era a evangelização dessas crianças, porque ele entendia que talvez fosse muito difícil comunicar o evangelho para pessoas adultas, para entender. Então, vamos logo dar, entre aspas, né, a oportunidade para as crianças ouvir o evangelho, e ele então conduzia as crianças, e aí a EBF que nós conhecemos hoje, tem uma referência, um pai, é o Francis Schaeffer, ele é o pai das EBFs, né? Escola Bíblica de Férias. Então, ele juntava, no auge do seu ministério com as crianças, ele juntava 400 crianças no Missouri, em St. Louis, na sua igreja lá. Então, Francis Schaeffer tinha essa abordagem missionária e passou, então, a ser membro da Junta de Missões da Igreja Presbiteriana, Junta de Missões Independentes da Igreja Presbiteriana. E por causa dessa abordagem missionária. E aí o ponto era esse, eu preciso entender o outro para comunicar. Então, um vasto estudo sobre crianças, etc. Então, quando ele sai recomendado pela missão para ir para a Europa trabalhar lá, ele vai querendo entender quem são essas pessoas, quem é o pessoal da mentalidade ocidental, o que é. Então, ele faz um apanhado histórico, filosófico, da arte também, daí A Morte da Razão ser um resumo da ideia central de Schaeffer. Ele quer mostrar como as pessoas passaram de crer na verdade absoluta para entender, né, filosoficamente falando, que não existe mais a necessidade e a referência da razão como sendo a explicação ou que desse autonomia para o homem para entender tudo. Agora, naquela época, o homem não queria mais saber da razão. Daí o livro, A Morte da Razão, que na verdade seria Fugindo da Razão, né? Escape from Reason, né?
fugindo da razão, que é a ideia de que agora o que as pessoas querem é experimentar coisas, elas não querem mais entender. Então, como é que você comunica às pessoas, por exemplo, de um Deus que é uma verdade absoluta, se ela não crê? Daí então, nesse processo, por exemplo, ele formular a ideia do pré-evangelismo. O que é o pré-evangelismo? Pré-evangelismo é colocar a pessoa numa situação em que ela possa ouvir o que você tem a dizer. Não é colocar no sentido físico, mas colocar no sentido intelectual. Ou seja, se ela não crê na verdade absoluta, eu preciso conduzi-la para que ela entenda que, na verdade, ela está sendo incoerente, porque a verdade absoluta existe sim, e ela experimenta disso na vida dela o dia inteiro, porque ela diz que não tem verdade absoluta, mas ela ensina para os seus filhos o certo e o errado. Então, ele ia por esse caminho da incoerência humana, de negar a sua própria estrutura criada por Deus e falar, olha, existe a verdade. E aí rendia a pessoa, e aí ele introduziu o evangelho. Então, Schaeffer, ele queria alcançar as pessoas, daí essa leitura. Então, a helêntica, a apologética missionária, ela se propõe a comunicar o evangelho, mas a ideia seria persuadir, daí a palavra helêntica, que vem do grego elenchos, que é bem socrático, quem já viu filosofia, mas assim, a ideia é como é que eu vou persuadir a pessoa, primeiramente, para que ela reconheça que ela é pecadora, isso é helêntica, isso é apologética missionária. E não só isso, conduzi-la ao arrependimento. Mas você fala, esse negócio é muito humano, Mas aí vem um ponto, sob a ação do Espírito Santo. Então, a apologética missionária é eminentemente missionária, ou seja, não existe apologética missionária, por assim dizer, no púlpito de uma igreja. Não existe apologética missionária numa conversa entre pastores, mas ela é eminentemente missionária. Ela só acontece quando diz respeito à comunicação do evangelho. Então, pressupõe a compreensão do outro, então ela é sempre uma abordagem multidisciplinar. Ela precisa de antropologia missionária, de alguma coisa ligada à área de sociologia, etc., mas não nesse viés acadêmico que nós temos, mas algo mais funcional para nós missionários. Então, ele fazia isso. Então, a forma que ele conduziu a leitura da sociedade foi fazendo análise da filosofia e da arte. Então, ele mostra na história da arte como o homem deixou os absolutos para trás e começou a viver só de experiências. E aí falou, é esse povo que eu tenho que pregar o evangelho. Então ele encontrou, por assim dizer, biblicamente também, mas um caminho para falar de Cristo para essas pessoas. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o seguinte, quando nós olhamos para a vida de Francis Schaeffer, ele é bastante conhecido pelo que ele produziu em termos de literatura, na parte de apologética, a morte da razão, Deus que se revela, Deus que intervém, como viveremos, a poluição e morte do homem, então uma série de material. O nosso primeiro contato com ele é pelo contato da apologética, sim. Mas a vida de Francis Schaeffer ficou marcada em termos de relacionamento com ele, quem o conheceu pessoalmente, por outros aspectos, não é? Então, como que você explicaria isso? Por que a gente tem um olhar de literatura da parte de Francis Schaeffer? O que ocorreu com ele na sua vida, que fez com que ele repensasse uma postura muito racional sobre outras pessoas e menos empático até, não é? E como que isso chega no Labri, não é? É ótima. O Francis Schaeffer, ele fazia parte da denominação presbiteriana, e essa é a Igreja Presbiteriana da Bíblia, ou Bíblica, e essa igreja, ela nasce como fruto de uma divisão, ela não é o fruto da divisão. Então, a Igreja dos Estados Unidos, ela tem um racha por causa do seminário de Princeton, que o liberalismo teológico entra no seminário, então um grupo sai, e aí são os grandes teólogos da época, no início do século XX, o Machen, e outros ali que seguiram ele, o Wilson. E aí, então, eles montam um seminário e racha, e obviamente a igreja, e eles criam a igreja primeiro. E o Schaeffer faz parte do segundo grupo, que é o racha do racha. Então, esse grupo do Schaeffer, não satisfeito com o racha inicial, eles queriam uma vida cristã um tanto mais radical. Então, eles olhavam para aqueles que já se dividiram dos liberais, dizendo, mas eles são libertinos quase, Então, eles criaram um grupo de pessoas chamados de The Movement, o movimento. E aí eles criam uma instituição um tanto separatista. Se a gente fosse fazer uma comparação, que não é muito bom, é anacrônico, mas uma comparação com o que a gente tem hoje, seria mais ou menos assim. Dentro da igreja presbiteriana, nós temos os reformados de uma forma geral, e tem aqueles que são mais conservadores, e que a gente chama no meio mais pastoral dos neopuritanos,
pessoas que têm uma linha um pouco mais, né, só pode cantar salmos, etc. Então, comparativamente, mas não é boa a comparação, seria essa postura um pouco mais separada, tal. E o Schaeffer segue essa linha. Bom, acontece um fato marcante na vida dele, que ele descobre que um dos grandes teólogos da época, suíço, Karl Barth, ele tinha uma teologia, e é verdade isso, não bíblica, não boa, e ele tem um embate com Karl Barth, pessoal, ele mais 2 colegas pastores na Suíça, e aí, depois de um tempo, Karl Barth responde uma carta do Schaeffer dizendo assim: a teologia que você se propõe a fazer, Schaeffer, é a teologia da criminalidade. Aquilo teve um impacto tão grande na vida de Schaeffer, porque ele pensou assim: que cristianismo é esse que eu estou vivendo, que eu não sei amar as pessoas? O fato de você pensar diferente de mim, não necessariamente implica que eu tenho que odiar você, porque você foi criado à imagem de Deus, eu tenho que amá-lo. Então, o fato de eu não concordar com a teologia de alguém, não é a razão necessária para eu tratar mal as pessoas. Eu vou dizer para ela, em amor, que ela está errada biblicamente e teologicamente, mas eu preciso tratá-la bem. E ele entra numa crise. E essa crise dura 3 meses, na década de 1951, 1952. E ele entra numa crise tamanha que ele volta, vamos dizer assim, eu vou usar uma coisa redundante, volta para trás no agnosticismo, que ele era um agnóstico no início, né, da sua caminhada, nos 18 anos. E ele começa a questionar: se o cristianismo é verdadeiro, por que isso não está surtindo efeito na minha área relacional, a maneira como eu trato as pessoas, a igreja de Cristo? Eu tenho uma postura totalmente separatista, isso não faz sentido, porque Cristo não ensinou isso para mim. E ele tem essa crise por 2 a 3 meses, e a mulher dele, Edith, orava por ele naqueles dias. Às vezes ele saía no meio da floresta, né, na Suíça, para pensar, orar, buscar a Deus: Deus, por favor, me ajude, porque eu não estou entendendo como é que esse cristianismo ele não alcançou as facetas da minha vida toda. E aí então, naquele período de crise, vem aquela, vamos dizer assim, aquela luz, né, e fala assim: não, é possível sim. Fruto dessa experiência dele com Deus e questionando a sua própria prática cristã, ele escreve o livro Verdadeira Espiritualidade. Mas o ponto central não foi a escrita do livro, foi como ele mudou em relação à sua postura. Então, William Edgar, que é um professor de seminário, que foi pupilo do Schaeffer, ele diz assim: tem 3 coisas que me chamam a atenção no Schaeffer, 3 coisas. Eu nunca conheci ninguém que amava tanto a Deus, amava tanto a Escritura Sagrada e amava tanto as pessoas. E o relato das pessoas que foram evangelizadas por Schaeffer, centenas, geralmente era assim: ele me olhava com tanto amor, e mesmo em meio às palavras duras, de confronto, era com tanto amor que aquilo me impactou. Então, assim, a vida de Schaeffer, quando ele começa o ministério Labri, que é o abrigo, e daí um pouco do que eu falei sobre a nossa caminhada, minha e da Cláudia, e eu olhando para Schaeffer, eu fiquei pensando, eu acho que é essa maneira talvez que Deus queira nos conduzir com naturalidade. Quais são os seus dons? Qual é o seu dom? Né? É isso, não é nada excepcional. Deus não quer que a gente reinvente a roda, né? Ele quer que a gente coloque os dons à disposição. E o Schaeffer, então, conversando com a sua esposa, ele fala o seguinte: olha só, eu acho que o que Deus tem dado para a gente é isso, é abrirmos a nossa casa para recebermos jovens, porque isso já acontecia. A filha dele, ele morava no sopé dos Alpes, né? E a filha deles ia para Lausanne, a universidade, e voltava no final de semana, trazendo 1, 2, 3, 5 pessoas às vezes para discutir com o pai, porque alguns eram crentes que tinham perdido a fé, outros eram budistas e queriam encontrar o sentido para a existência, porque não encontrava no budismo. E ele falou: é isso que Deus nos chamou para fazer. Então, eu digo, por exemplo, que Francis Schaeffer, ele começa, diferente de tudo que a gente tem visto até hoje, um ministério chamado de ministério transmulticultural. Porque ele pregava o evangelho para budista, gente que acreditava no zoroastrismo, que era hindu religioso e o filosófico, que é um negócio diferente. Ele pregava para judeus, ele pregava para crentes de diversas linhas, né, mais de origem alemã, luteranos, etc., anglicanos, ingleses, gente presbiteriana também que tinha perdido a fé. Então, o ministério dele era abrir a porta para as pessoas, mas mais do que isso, ele queria que as pessoas pudessem, acima de tudo, ver na vida deles que Deus existe. E isso para mim é um negócio marcante. Então, eu costumo dizer que Schaeffer, ele encontrou a realidade da fé cristã na prática da seguinte forma: como é que eu posso ser um crente, viver, não só um missionário, mas um crente, né? É abrindo a minha casa.
Vocês já imaginaram você ter 3 filhos, um com paralisia infantil, e você abrir a sua casa para receber até 35 pessoas no início do ministério, porque foi para 150, e você servir aquelas pessoas sem cobrar nada os seus hóspedes, só para que elas possam ver a existência de Cristo? E, claro, ele comunicava o Evangelho. Então eu digo assim que Schaeffer, ele se propôs a viver uma vida cristã de vitrine, se eu posso dizer. Ou seja, eu quero que as pessoas olhem para mim e entendam que Deus existe. E qual era o ponto-chave do ministério, além da comunicação do Evangelho? Era o seguinte: uma vida de oração e fé. Então, eles não pediam sustento, eles não pediam sustento para ninguém, eles não pediam para que pessoas fossem para lá ajudar, e eles não convidavam pessoas para ir para lá. Eles oravam por essas 3 coisas: que Deus mandasse os recursos, que Deus levasse as pessoas que Ele queria como hóspedes para receber em sua casa, e que Deus mandasse os obreiros que Deus tinha separado para eles. Então, quando as pessoas chegavam em Labri, tinha um horário de oração. Então, o budista tinha que orar. Você está na minha casa, você vai fazer, como meu pai dizia, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Então, o Schaeffer dizia bem assim: quem come do meu pirão vai provar da oração, do pirão, e vai provar da oração. Então, tinha um horário de oração. E aí as pessoas às vezes perguntavam para eles, dizendo assim: mas como é que vocês mantêm isso aqui? Porque eu não paguei nada para vir aqui. E ele dizia: nós oramos e Deus manda. Opa, dentro de um contexto em que as pessoas não acreditam na existência de um Deus relacional, como assim que Deus responde? E por que vocês não compram aquela casa ao lado para ampliar? Outra pergunta que surgia. Nós já oramos e Deus disse para nós que não é o tempo. Mas Deus disse para vocês não? Oramos por 3 meses, diariamente, e Deus deixou claro que nós não éramos, ou não deveríamos comprar essa casa. Então, é chocante para a gente em termos práticos, porque, venhamos e convenhamos, como é que a gente abre a nossa casa para hospedar pessoas incrédulas? E você tendo pessoas deficientes na sua casa, que é o filho dele, o Frank, que depois até se desvia, já na fase adulta da sua vida. Então, como é que é isso? Você ser hospitaleiro, Mas aí você pensa: eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. Mas eles também não tinham dinheiro. Foi interessante vendo essa perspectiva de a vida cristã como vitrine. Em termos práticos, eu poderia dizer: como é que a gente pode viver uma vida de vitrine? Só para a gente pensar aqui, seria: vou no supermercado e trato bem aquela pessoa que está ali comigo. Claro, ela foi criada à imagem de Deus. Ela pode ter uma crença que for, uma postura que for, eu trato bem essa pessoa. E aí eu posso conversar com ela: como é o seu dia, como é que está? E no final: olha, muito obrigado, Deus abençoe, Deus dê um bom dia para você. Ou mediante perguntas dos seus amigos e colegas, familiares que não são crentes, e perguntas às vezes bem pessoal, e você vai responder para essa pessoa o seguinte, não simplesmente: está indo tudo bem, a gente está procurando resolver. Não, a resposta seria outra. Vida como vitrine seria mais ou menos assim: pois é, então deixa eu te falar uma coisa, nós temos orado, a minha família tem orado sobre isso, e Deus tem conduzido dessa forma. Não é fácil, mas a gente confia no Senhor. Você percebe como a gente tem dificuldade de falar essas pequenas coisas para as pessoas? Então, vida de vitrine não é um outdoor com a luz relampejando ali, intermitente, dizendo Deus existe, Deus existe. Não, é você colocar para as pessoas de forma vitrine, que eu chamo, a vida cristã como é de fato. As pessoas precisam ouvir que Deus existe. Então você fala bem assim: eu vou para a igreja tal, porque eu tenho que ir. Mas mais do que isso, quando alguém pergunta para nós: e aí, como é que foi o final de semana? Foi bom, fui para a igreja domingo, um tempo muito agradável, revi os meus irmãos, meu filho, nossa, ele gostou demais, inclusive, lá. Esse tipo de coisa simples. Ou seja, orar, alguém que está passando por uma situação difícil no trabalho, e você chama a pessoa sem medo: posso orar por você? Mas não importa que ela não creia, que ela não acredite e tal, mas se ela abrir a oportunidade, ore por ela. Você não vai curá-la, você não vai resolver o problema dela. Você está dizendo para ela o seguinte: tem alguém que pode, e ele faz se ele quiser. A responsabilidade é dele, ele é quem sabe. Mas isso que me chama a atenção na vida de Schaeffer, uma vida de vitrine. E isso é impactante. Então, não é que o missionário tem que fazer isso. A igreja de Cristo precisa fazer isso. Não é hospedar porque tem condições de hospedar. É hospedar porque é você viver o cristianismo. Abrir a porta da sua casa para as pessoas. Gente, eu não estou falando que isso é fácil. E eu gosto de falar muito assim: você não pense que eu faço isso com alegria e que é fácil. É um desafio para todos nós. É difícil. Está lá, a conta bancária está apertado o negócio. E você vai hospedar pessoas, e você precisa botar comida, e é dinheiro, sabe? Então assim, Deus, o Senhor me chamou para isso, para servir, então vamos orar. Mas tem alguém enfermo em casa, Então, por exemplo, na casa dos meus pais, meu pai tem parkinsonismo,
Agora eu fui visitá-los, a minha vovozinha não está bem de saúde, o fígado dela parou, e aí eu fui para a casa do meu irmão, para não sobrecarregar. Então, não é que a gente tem que abrir a casa a todo custo. Tem situações, irmãos, que não dá. Os meus pais mesmo, ele não tem condições. 24 horas assistência a meu pai. Minha mãe vai fazer como para atender as pessoas? Minha mãe tem 78 anos. Não é isso que eu estou falando. Mas, sim, dentro das possibilidades, realmente dispor, gastar tempo com as pessoas, no sentido de sentar, conversar, né, se dispor, é isso, né? Isso me fez lembrar um ponto, quando nós conversamos com pessoas que atuam em contextos do mundo de extrema limitação, parece que toda essa complexidade do mundo missionário se reduz a simplicidade de enxergar pessoas, de se relacionar com elas, e esta realidade abre as portas para o contato, né? Uma das coisas que você percebeu na leitura do Franz Schaeffer, dita pela Nancy Pearcey também, é que como a realidade é mais simples do que parece também. Eu gostaria que você comentasse um pouco como é que o Franz Schaeffer, como apologeta, ele pode servir de impacto para uma missão que é simples, a realidade humana que é mais simples, e a igreja que pode estar envolvida com esse trabalho missionário também a partir da sua vida. Eu acho essa postura de Francis Schaeffer, então pensando assim, vamos dividir aqui, tá? A vida cristã prática, a apologética, na verdade é uma coisa só, mas, né, para ele, mas quando a gente começa a ler Francis Schaeffer, em termos de o que é que ele pode me ensinar na minha prática cristã para lidar com uma pessoa que não é crente, né, e tal, etc. Então você percebe que, primeiramente, a forma que ele tem de categorizar, de organizar as ideias é simples. Tudo bem, A Morte da Razão parece ser um livro difícil, mas vá ler filosofia para você ver uma coisa. Não, A Morte da Razão é uma simplificação histórica da filosofia, claro, e da arte um pouco mais na frente, quando ele escreve um outro livro para ampliar, né? Mas ele começa a trazer as coisas de forma mais simples. E a Nancy Pearcey, que foi pupila dele, ele diz assim, o Schaeffer tem uma habilidade de sintetizar, não filosoficamente falando, né, sintetizar, de juntar as ideias e traduzir numa linguagem mais simples, impressionante. E aí me chamou a atenção isso. As coisas não precisam ser tão complexas em termos apologéticos, inclusive, que parecem uma coisa técnica. Elas podem e devem ser mais simples. Então veja só, no mundo que nós vivemos hoje, né? Que você tem toda uma estrutura científica, a biologia, né? A minha área inicial, então você tem o evolucionismo, você tem a classificação dos seres vivos, né? Mamíferos e não sei o que e tal, cordados, vegetais e tal, você tem toda essa categorização que dá um nó às vezes, né? Então você chega para o indígena e você pergunta assim, como é que você vê o mundo? Aí os Rúpida dizem assim, olha, tem as aves que voam no céu, e as aves que voam perto das copas, os animais que estão na copa, no chão e na água. Pronto, terminou. A localização indica a categorização. Mas o que chama a atenção é que Schaeffer, ele simplifica muito as categorizações. E aí, gente, veja só que coisa curiosa. Se a gente for olhar à luz da Bíblia, qual é a maneira mais simples de categorizar o mundo, ou essa realidade complexa que a gente tem, incluindo Deus? Que existem duas categorias. Deus o Criador e a criação. Acabou. Simples. Então, a sensação que dá você lendo Schaeffer é que ele começa a simplificar e usar termos que ajudam, como o andar de cima e o andar de baixo, filosoficamente falando, que não é um caso aqui a explicação, mas o andar de cima e o andar de baixo. Schaeffer tinha dificuldade de falar para as pessoas sobre a verdade absoluta porque as pessoas não ouviam. Aí ele falava, eu quero falar sobre a verdade verdadeira. E aí empurrava o assunto de maneira sutil, simples, etc. Então, assim, isso é muito, muito, muito bom, pensando na parte mais intelectual e tal. Mas quando você vai para a prática e você começa a ter essa visão de Schaeffer de as coisas são mais simples do que complexas, é que a apologética missionária, na prática, ele não vai ensinar Schaeffer e Edith Schaeffer, a esposa, eles não vão ensinar, olha, como você argumenta com a pessoa para tirar ela da zona de conforto e então chegar lá e levar e conduzir ela para o evangelho e tal. Não. Eles fazem mais ou menos o seguinte. Na prática, a apologética missionária é o cristianismo simples e prático. Hospedar as pessoas, orar, fé. E aí você fala, opa, peraí, não estou entendendo, Francis Schaeffer, os seus livros são tão complexos às vezes para mim, eu não entendo. E o senhor está dizendo que a apologética missionária é isso? É isso. Então, no seu livro A Marca do Cristão, que é um livretinho, né? Alguns
publicado muitos anos atrás, na década de 70, acho que a primeira vez que saiu no Brasil. Mas é curioso a marca do cristão, porque ele diz assim, existe uma apologética, a tradução ficou como apologética final, mas a apologética definitiva, a que você realmente tem que cuidar, é o seguinte, é amar ao próximo. Peraí. Toda essa discussão teórica e essa abordagem e tal, se resume nisso? Porque na prática o que vai fazer a diferença é que nós, como imagem de Deus, refletimos esse Deus, que tem duas coisas básicas, tem mais, mas duas. É um Deus que se relaciona e um Deus que ama. E como é que eu executo a apologética missionária? Dentro dessa estrutura que Deus nos fez, se relacionando com as pessoas, estando disponível e amando essas pessoas. Então, o impacto, às vezes, de um trabalho da igreja, as pessoas nem conseguem entender exatamente o que está sendo dito. Mas a porta que se abre inicial é o amor. Mas eu não estou falando desse amor vago não, tá, gente? Eu estou falando do amor cristão, o amor com razão bíblica, o amor que é fundamentado em Deus. Eu amo porque Deus amou primeiro, eu amo porque Deus é amor e é parte da minha vida cristã, um relacionamento com o próximo. Então o Schaeffer, quando abre a sua casa, ele não se propõe simplesmente a hospedar e ser amoroso. Parte do ser amoroso de Schaeffer é confrontar as pessoas em amor. Então, é curioso quando Schaeffer ia confrontar alguém e ele dizia assim, e então eu coloquei a mão no seu ombro e falei para ele o que ele precisava ouvir. Eu sei que aquilo doeu nele, eu o confrontei, mas só tem uma maneira de expressar o amor para pessoas que estão perdidas, é expô-las à sua realidade de perdido e então apresentar-lhe o Evangelho. Isso é amor. Então, é incrível como alguém traduziu de forma simples uma coisa que é tão difícil e desafiadora para todos nós, comunicar o Evangelho, né, gente? É desafiador para todos nós, mas ele fala, a gente começa abrindo a casa, recebendo pessoas, tratando as pessoas com amor, né? Então, Schaeffer recebia as pessoas e, dependendo da demanda, ele marcava um horário, vamos no meu escritório? Aí a pessoa subia lá mesmo no labri, ou abrigo, né, que significa, ia lá no escritório dele, ele chegava lá, abria o texto bíblico e começava a expor, geralmente Romanos e Gênesis, e tocava ali adiante, de repente estavam os dois no chão, chorando, orando, e o homem ali, a mulher, às vezes a moça, entregando a vida a Cristo. Então, isso Um ministério fortemente marcado pelo relacionamento, pelo entregar-se, né? E eu gostaria que, para finalizar, você apresentasse, descrevesse um pouco qual foi a contribuição do casal Schaeffer, né? Como que eles atuavam, porque muitas vezes a gente fica pensando, o ministério do homem, né? A mulher é só a esposa e tal. Como é que a Edith também se envolvia com isso? O curioso é que a Edith é filha de missionários, o pai dela, o doutor Seville, ele era missionário, foi missionário na China, na mesma missão do Hudson Taylor, né, Inland China Mission, missão para o interior da China, e ela nasce na China, tem um nome inclusive chinês, e ela então volta para os Estados Unidos com 5 anos, e uma das coisas que mais encantava Edith Schaeffer em toda a sua adolescência era a arte e a estética. E aí quando eles abraçam L'Abri, esse ministério lá, ela então, ela traz a contribuição da vida dela missionária, e isso se torna o lema dentro de L'Abri, que era o seguinte, nós temos que viver por fé e em oração. Em L'Abri a gente não pede, então essa foi a grande contribuição na estrutura de L'Abri, primeiro de Edith. Mas mais do que isso, Edith, ela entendia que a boa recepção ou a boa hospitalidade faria toda a diferença para que a pessoa que ali chegasse se sentisse amada. Então as pessoas diziam assim, quando eu cheguei a primeira vez em L'Abri, a primeira coisa que eu recebi foi uma xícara de chá com um biscoito caseiro e uma flor numa bandeja, linda, trazida por Edith. Então, ela fazia isso como parte do seu ministério. E ela entendia que o mover de Deus, naquele momento todo, com aquelas pessoas que vinham na comunicação do Evangelho do seu marido, tinha a ver com toda aquela estrutura que ela estava provendo, não para ele, mas para Deus, no sentido de que nós queremos viver uma vida de trabalho ao Senhor, cristã, que as pessoas entendam que Deus existe. E parte disso era a flor que ia na sua bandeja para as pessoas. Todas as vezes que as pessoas chegavam, sempre tinha que ter uma flor na bandeja. Então, assim, claro, eu estou mostrando a parte glamurosa, mas ela dizia, não é fácil ter que, às vezes, no final do dia, já cansado, depois de alimentar um batalhão de pessoas, receber 4, 5, 10 pessoas em crise,
e que precisavam de apoio, e eu ter que ir para a cozinha de noite para poder preparar uma janta para elas. Era difícil, mas Deus abençoou e isso foi de grande valor. Então, assim, perceber o valor de um trabalho que aparentemente não está conectado com a comunicação do Evangelho, né, seria a organização disso aqui, a arrumação da igreja, né, uma estrutura mais dos bastidores, de apoio aos pastores e tal. Então, a visão de Edith era muito clara: eu estou cumprindo o meu papel no reino, e sem isso seria impossível que Labri existisse e o Schaefer pudesse ter a liberdade de ficar horas conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, ao redor da mesa ou ali do lado da lareira. Tudo isso acontecia porque Edith estava lá preparando, às vezes, o sorvete do dia seguinte para 45 pessoas. E ela sabia que isso era o papel dela. Excelente. Você gostaria de contribuir com alguma consideração final? E a gente abre para uma pergunta. O que você poderia relacionar para a vida das pessoas ou o que você julgar importante? Em relação a Schaefer, e a Edith Schaefer e Francis Schaefer, uma das coisas que me chama a atenção é que, lendo as obras deles, né? Tem uma obra, inclusive, que vai sair, não sei quando, mas já foi traduzida, Labri, que é da Edith Schaefer. Tem outras obras dela, mas acho que essa é a obra que mais interessa pensando em missões. Mas uma das coisas que você observa em todos os escritos de Francis Schaefer é uma frase que parece um jargão, né? Mas não é a estrutura de tudo para ele. Ele toda hora fala essa frase e usa isso para argumentar em vários aspectos da vida cristã, né, e como abordar as pessoas, etc. Que é o seguinte: o Deus infinito, pessoal, que se revela proposicionalmente. Eu vou explicar rapidamente aqui. Schaefer entende que isso é a base da nossa fé. Acreditar que existe um Deus infinito, ou seja, antes desse mundo existir, ele já existia. Né? Ou seja, ele sempre existiu, ele está acima de tudo, ele é diferente de tudo. Ele é o ponto de referência para a finitude do ser humano e da criação existir. Todo finito depende do infinito. Deus é esse infinito que é a base de tudo aqui. Segundo, ele é pessoal, ou seja, ele não é a força defendido pelo budismo, pelo hinduísmo, pelas religiões atuais, inclusive africanas, muitas delas, indígenas também. Não é matéria, como defende o cientificismo humanista de que nós somos produtos da matéria, o mundo é só isso aqui. Às vezes matéria e energia, eles falam, mas o nosso Deus é um Deus pessoal, ou seja, a origem de tudo não está na matéria, na energia, mas um Deus pessoal. E não só isso, esse Deus pessoal, foi Ele quem criou a matéria e foi Ele quem criou a energia. Então, as pessoas estão com foco no produto em vez de ser no produtor, no criador, né? Então, esse Deus infinito é um Deus pessoal também, no sentido de que Ele se relaciona. Então, eu posso conversar com Ele, Ele conversa comigo. E esse Deus se revelou proposicionalmente, ou seja, Ele fez afirmações claras através da Escritura Sagrada. Ou seja, Ele não deixou a mim e a você no vácuo. Ninguém conversa com a energia não tem nada para falar para a gente, a matéria muito menos. Ninguém fica sentado diante de uma parede perguntando: parede minha, você tem alguma coisa para me dizer? Isso não existe. Mas Deus não, Ele se revelou e Ele diz para a gente o que basicamente? Duas coisas, em termos de amplitude da ação de Deus na parte comunicacional. Ele diz para a gente: caídos, essa informação é importante para nós. Segundo, Ele diz que mundo é esse que nós habitamos através da Escritura Sagrada. Ele revela para nós a realidade. Um mundo criado por Ele, que era bom, mas que por causa do pecado foi contaminado. É um mundo caído também. E isso é importante para nós. Mas mais do que isso, Ele conta para nós da redenção. Uma redenção que não é só pessoal, mas é cósmica. Então veja só que coisa curiosa. Quando o Senhor Jesus é crucificado e o céu fica negro, a mensagem é clara. A redenção e o impacto da morte de Cristo não é só nos nossos corações, é cósmica. A natureza vai ser redimida também. Então, Deus está contando para a gente a nossa história e propõe para nós uma notícia, né, que é a vinda do seu Filho, e obviamente Ele executa o que seria uma notícia, é executado, é vivenciado, e Ele ressuscita e vai voltar. Então, a perspectiva de um Deus que se revela proposicionalmente, Ele diz para nós o que nós precisamos saber. E isso é muito curioso, porque o fruto ou o produto, seja mitológico ou através de escritos das religiões, geralmente estão centrados em o que foi no passado e o que é hoje. O Evangelho e a Escritura Sagrada, ele fala o passado, o que é hoje, mas ele tem uma perspectiva escatológica de esperança, que as religiões, todas elas, não têm perspectiva de esperança no sentido de pessoalidade, ou seja,
o Evangelho diz que nós, eu e você, estaremos como pessoa, não como energia, não como alma penada, mas como pessoa integralmente, né? O Senhor Jesus está sentado lá em carne, ao lado de Deus Pai, e nós estaremos completos também diante dele. Então, essa esperança que nós temos foi revelada na Escritura Sagrada, ou seja, a base da nossa identidade cristã existe por causa da Escritura Sagrada. Então, esse jargão schaefferiano, ou esse mote praticamente schaefferiano de que o Deus infinito e pessoal que se revela proposicionalmente, é a base da nossa vida cristã, é a base daquilo que nós precisamos responder para as pessoas. E eu penso assim, talvez a grande mensagem do Evangelho é essa: existe um Deus que quer ser o seu amigo, e eu quero contar então a história de como isso acontece, é o Evangelho. Isso é maravilhoso. Isso é bonito ver como, à medida que nós corremos o risco, né, de expor a nossa humanidade, ainda que caída, mas já experimentando redenção também, para abrir a nossa casa para os relacionamentos, nós damos a oportunidade das pessoas testemunharem do que é experimentar o Evangelho. Eu acho que essa foi a ideia de Schaeffer, né? Muitas vezes nós temos o receio de que, ao as pessoas conhecerem as nossas debilidades e fraquezas, isso deponha contra o Evangelho. Aí o Evangelho que é comunicado fica uma coisa artificial, montada como um quadro pintado, e ninguém consegue enxergar como na vida real de cada um de nós lidamos com o Evangelho. Como é que a gente lida com o Evangelho quando tem frustração, dor dentro de casa, desentendimento com a esposa, com o filho, né? Que é perdão, paciência, não é? Cooperação, humildade também. Isso é efeito colateral do Evangelho. O que é curioso nisso, assim, que Schaeffer, quando começam a aparecer os primeiros escritos dele, na verdade ele não escreveu, né, de uma forma geral, assim, os primeiros especialmente. Ele, na verdade, deu palestras. E as palestras eram para jovens, doutores às vezes. Mas o que é curioso é que quando você começa a pensar sobre a vida de Schaeffer, o ministério e as obras dele, né, com foco nas obras, a gente fica pensando assim, em nenhum momento Schaeffer queria se apresentar como o acadêmico. Ele não escreveu para a academia, ele não escreveu para que a igreja de Cristo conhecesse uma maneira apologética. Ele escreveu o que está escrito, no geral, a maioria das suas obras eram para pessoas que precisavam ser confrontados com a realidade da sua vida, e ele então trazia para eles a seguinte proposição: só existe uma forma de termos uma vida coerente, é vida no Evangelho do Senhor Jesus. Daí então, você lê no livro Labri, Edith Schaeffer contando o relato da história de Labri. E aí, fulano se converteu lendo o livro tal, ciclano se converteu lendo o livro tal, ciclano, peraí, mas o meu professor no seminário nunca me disse que pessoas se converteram lendo as obras de Schaeffer. Ele mandou eu ler para que eu entendesse um pouco mais de apologética, tivesse uma formação acadêmica melhor. Então, por exemplo, se alguém se propor a discutir Schaeffer academicamente, é um erro metodológico. E aí, quem já foi para a faculdade talvez entenda bem o que eu estou falando, assim, porque ele não se propunha a isso. Então eu não posso pegar e falar assim, não, mas um outro acadêmico da área de apologética, bem famoso, que é o Cornelius Van Til, olha aí, vamos comparar aqui. Peraí, não dá, porque ele não estava preocupado com isso. Então, não tem nem notas de rodapé, gente, no livro dele. Quando tem uma nota, é a nota do editor, porque ele não escrevia a nota de rodapé. Então, as pessoas que se propuseram a estudar Schaeffer eram assim, e ele tirou isso da onde? E como é que ele pensou isso? Alguns perceberam, claro, que, rapaz, ele chegou a essa conclusão sozinho. Então, ele era um autodidata, estudava muito, mas eu não contei um detalhe. Ele era disléxico, num grau altíssimo. Às vezes ele perguntava ao filho, né, ou à filha, de 6 anos, como é que eu escrevo what em inglês? W-H-A-T. Aí a filha ia lá e botava. Ou então ele ficava assim, 1 hora com o livro aberto numa página. E a mulher percebendo aquilo, 1 hora sem sair da página. Aí ela chegava, fechava o livro para ele e falava bem assim, Fran, vá dormir, porque eu acho que você está um pouco cansado. Então, foi esse homem que Deus usou para fazer essa obra especial, né? Claro, é tudo graça de Deus, mas assim, ele queria que as pessoas soubessem que Deus existe. E aí, se me permite, a gente fica tão viciado numa frase que a gente ouve na igreja e mesmo em conferência missionária. O povo tal nunca ouviu falar do Senhor Jesus. Por que o povo tal? E Francis Schaeffer dizia o seguinte, ninguém começa pregando o Evangelho por Jesus, mas pela pessoa de Deus.
Porque sem Deus, Jesus não faz sentido. Deus Pai, né, a referência. Aí você fala, e aquele homem lá, que a gente tem aquele texto, crê tu em tua casa será salvo, ele se converte, a família toda e tal. Foi assim, já Jesus. Opa. Aí Schaeffer vai falar, não. Vê a história e o contexto. Ele ouviu várias coisas primeiro, ele presenciou vários fatos. Ele tinha um histórico ali breve de quem Deus era, do poder dele, etc. Então, naquele momento que ele já está tocado, é introduzido o conceito ou a pessoa de Jesus. Então, assim, nós poderíamos dizer, pensando em missões, né? E aí eu também falo como missionário, e eu aprovo o que Schaeffer diz, porque essa foi a minha experiência também, que é o seguinte: os povos, inclusive aqui em Belo Horizonte, eles precisam primeiro ouvir que Deus infinito, pessoal, que se revela proposicionalmente existe. Daí então você vai pregar o Senhor Jesus. E isso é um pouco chocante, ou seja, eu preciso, acima de tudo, trazer para as pessoas Gênesis de 1 a 3. Só então eu levo Jesus para elas. Por quê? Eu preciso de uma base para fundamentar o Evangelho. E o Evangelho começa em Deus e não diretamente na pessoa de Jesus. Então, você não vai começar um livro do meio para o fim. Você começa um livro do começo. E o começo é a pessoa de Deus. E isso é marcante porque há uma preposição, há uma suposição da igreja de que se eu falar de Jesus, as pessoas já sabem. Por quê? Porque elas já ouviram falar de Jesus. Espera aí, só um pouco. Ouvir falar de Deus não significa que as pessoas sabem que é Deus. Eu preciso categorizar biblicamente Deus para as pessoas. Dizer quem Deus é. Olha, Deus é pessoal, Deus é uma pessoa, não é uma força, não é energia, não é o cara lá de cima. Entende? E aí depois eu vou falar também quem é Jesus. Então assim, por quê? Porque a gente acha que as pessoas entendem e sabem quem é Deus e quem é Jesus. Mas eles ouvem o tempo todo. Não, a gente precisa realmente apresentar a definição bíblica de quem é esse Deus. E o aspecto chave, obviamente, é a questão relacional. E aí então você comunica a Cristo, né? Amém, graças a Deus. Alguém teria alguma pergunta para fazer? E assim nós concluiremos a nossa abertura hoje. Por gentileza, Valério. Você pode vir aqui fazer? Reverendo, eu vou voltar no início da sua fala a respeito do treinamento, que o senhor falou que tem fila, tem uma turma. A quem se destina esse treinamento especificamente? Excelente pergunta. É boa a sua pergunta. Desculpa o nome do irmão, só para eu... Valério. Há algumas semanas atrás, dias atrás, eu estava conversando com o Raimundo sobre isso. E me chamou a atenção, Valério, um aspecto aqui. Por exemplo, eu estou aqui agora conversando com vocês, a gente está batendo um papo aqui, né? Eu batendo um papo com ele, assim, diante de vocês. Uma das coisas que me chamou a atenção é que, quando a gente pensou em termos desse novo momento ministerial, e aí entendam, viu, gente, ministerial, a palavra ministério é serviço, tá? Então não pensem em ministério como status, mas como uma posição de serviço, né? O ministro do Evangelho é o servo do Evangelho, né? Então, quando a gente começou a reformular o nosso ministério, essa ida para Brasília, mas como missionário, eu realmente, assim, eu sou pastor presbiteriano, mas até agora eu não tenho entendido que Deus me dirige para estar numa igreja pastoreando e tal. E eu tenho limitações familiares também. Mas o que me chama a atenção é que o foco seria o treinamento de missionário transcultural. Mas não só isso, a gente pegaria o missionário que está em preparo para ir para o campo. Então, por exemplo, eu tenho 2 alunos que já foram para o Camboja. Eles, no meio do ano, antes de terminar o treinamento, eles tiveram um treinamento comigo, mas a parte linguística eles não concluíram, foram para o Camboja. E eu não dou, por exemplo, a assessoria a eles, consultoria, eu só bato papo com eles. Mas tem sido muito boa a interação com eles, né? Mas é o que acontece, quando nós fomos falar pela primeira vez sobre Francis Schaeffer, aí uma coisa começou a acontecer, que foi o seguinte: a Igreja de Cristo, pensando igreja, nós aqui, né, agora, né? A Igreja de Cristo poderia ser alcançada com esse ministério. Então veja só, a ideia seria como é, e aí a conversa inclusive com o reverendo Raimundo era isso: Raimundo, como é que eu posso encaixar esse nosso serviço a Deus com foco no treinamento missionário, se eu estou percebendo que isso está causando impacto na igreja, em termos de despertar a igreja para que os membros estejam melhores preparados? Então veja só, não é um curso avançado, são palestras, um bate-papo, para que a igreja comece primeiramente a despertar para a importância de questões práticas da vida cristã, para que não só fique centrado na figura do pastor, do missionário, do evangelista, essa comunicação, né? Então, a gente tem pensado o seguinte, que parece-nos
e aí a gente já está esboçando isso, já escrevi sobre isso, é que a gente teria uma outra faceta de Helêntica, que seria apoiar a Igreja de Cristo, sob demanda, obviamente. Eu sou professor de seminário, então eu já tenho trabalhado com os meus alunos para ampliar a visão deles em termos de missões e nessa área também de apologética missionária. Em qualquer matéria que eu vou dar, eu trago um enfoque aí para chamar a atenção deles. Então, o que acontece? Eu tenho dado aula em seminário, em pós-graduação no Andrew Jumper, e eu tenho alunos pastores também. Então, assim, eu comecei a perceber que a gente estava tendo um alcance maior do que eu tinha proposto inicialmente. E que a igreja poderia ser abençoada. Então, não simplesmente os pastores, porque eu já estava dando aula nessas instituições, não como membro, eu não sou professor do Andrew Jumper, eu dou uma disciplina lá. Eu não sou professor da FIT-REF, né, no sentido, eu dou uma disciplina lá, eu não tenho nenhum vínculo institucional de receber salário e tal, não tem. Mas aí o ponto é esse, é que a gente começou a despertar para a necessidade que os nossos irmãos na igreja têm para isso. Então, respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. A gente tem entendido que Deus, Ele também tem direcionado a Helêntica, que é esse ministério, para a Igreja de Cristo. E aí, olha que coisa, né, curiosa. Semana passada, então, eu sou abordado... semana passada. Fui abordado por um pastor lá de Brasília, da igreja que eu frequento lá, que eu congrego, os meus filhos também, minha esposa, e pedindo que a gente passasse o primeiro semestre do ano que vem ensinando para a gente, para a igreja. O quê? Apologética cultural, Francis Schaeffer. Então, assim, sabe aquela ideia da naturalidade ministerial que Schaeffer falava? É exatamente isso que eu tenho percebido, eu não vou dizer sentido, mas percebido, né? O ponto nosso, Valério, talvez mais difícil é como é que a Igreja de Cristo vai entender que eu sou um missionário, que não estou mais entre os indígenas, porque eu tenho limitações familiares. Eu tentei, eu construí casa, eu queria ser enterrado lá, não era o plano de Deus. E agora eu estou servindo a igreja, e não simplesmente aos missionários. Então, por exemplo, a Missão Além, terminou o curso do ano deles. Eu estou, por assim dizer, free, né? Livre. Claro, eu estou trabalhando, tem um livro meu sobre o pensamento indígena que está na mão do editor, é só para terminar ali e vai para a gráfica, né? Mas como é que a Igreja de Cristo entende que esse nosso ministério é um ministério missionário na área de treinamento e que agora também tem uma abordagem para a igreja? Então eu vou ser absorvido pela igreja como mais um que está dentro da estrutura eclesiástica? Eu acho que não, eu acho que eu tenho que me manter nessa posição de missionário, até porque ajuda nesse processo de trazer a igreja para esse contato com a realidade lá fora. Então, por exemplo, boas igrejas, doutrinariamente falando, elas têm todo o ferramental necessário já para sair e fazer o seu trabalho de vitrine de Cristo e da presença de Deus onde estiver. Porque é só esse clique que a apologética traz, missionário. Então, esse é o ponto. Então, estou contando tudo isso. É uma forma também de explicar para vocês, mas a ideia qual é? É que realmente Deus tem direcionado e aberto essa porta para a igreja também. Então, a gente tem começado a se dispor e a despertar para a gente servir a Igreja de Cristo. Então, agora a Helêntica, ela tem duas áreas. O foco principal seria o treinamento missionário e a consultoria, então, o missionário que está em preparo e o que está no campo. E a produção de material para suprir, mas não só isso. Agora também incluir a igreja nesse processo. Então seriam palestras, conferências e treinamento. E claro, se pintar a escola dominical, no caso a gente está lá morando, não posso ser em outro lugar, mas lá, então atender essa demanda, entendendo que faz parte do nosso ministério. Então assim, a gente tem entendido que, por exemplo, estar aqui faz parte do meu ministério. Estar aqui conversando com vocês sobre isso faz parte do ministério. Então assim, eu não estou aqui só como sendo um palestrante inicial. Eu entendo que o meu papel ministerial é esse. Claro, se eu estiver pregando o Evangelho, eu vou chamar a atenção da igreja para alguns aspectos, se possível for, dentro do texto, para a apologética missionária. Mas, assim, a amplitude, Deus tem direcionado a isso que vai envolver a Igreja de Cristo também, né? Muito obrigado pela sua pergunta, porque é exatamente isso que a gente tem conversado, eu e minha esposa, orado por isso, e a gente, de fato, assim, oficialmente, né, quem está nos assistindo também, oficialmente a gente está dizendo, Helêntica começou a se abrir também para a igreja, no sentido de poder servir a Igreja de Cristo. Então, a gente está com essa dupla função no reino, servindo os missionários na ponta e servindo a igreja para que ela cumpra o seu papel dentro daquilo que Deus tem dado para a gente, né? Obrigado, Valério.
Obrigado, reverendo. Irmãos, vamos colocar em pé. Vamos encerrar a programação nesta noite. Nós damos graças a Deus. Assim nós damos início a mais uma conferência missionária. Agradecemos ao reverendo Marcelo Carvalho por estar aqui conosco. Leve um abraço para a Claudinha, para os seus filhos, Edmar, Laura e o Timóteo. Levou para você, né? E a partir de amanhã nós teremos a presença do reverendo Daniel Gomes, né, vindo do outro lado do mundo, do Japão, que vai nos falar do desafio da Terra do Sol Nascente. Vamos orar. Deus bendito, nós te rendemos graças por esta noite, por esta abertura da conferência. Te louvamos porque ela foi ansiada durante bastante tempo, mas aprove a ti que em tua providência nos dispuseste a realização nesta época, Senhor. Te louvamos pela vida do reverendo Marcelo. Rogamos, Senhor, que tu o capacites com sabedoria e graça para instruir outras pessoas, como Paulo falou a Timóteo, que aquilo que recebeu da parte do Senhor deveria instruir outras pessoas idôneas para orientar a outros também. Ajude-o, ó Deus, nessa nova fase do seu ministério, despertando, orientando, prestando consultoria a novos missionários, a candidatos de missionários, a missionários de campo que enfrentam muitas vezes sozinhos as dificuldades, sem saber direito quais as respostas a como levar o evangelho e pregar de forma clara. Te louvamos, ó Deus, porque em tua providência tu o trouxeste para um centro urbano maior e que oferece possibilidade de maior serviço no teu reino, na tua causa, alcançando tantas outras pessoas também, Senhor Deus. Rogamos a tua bênção, Senhor, para a tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a recebermos o que tu nos tem dado e colocarmos em prática. Ajuda-nos como famílias cristãs aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando também, a sermos essas extensões do teu reino, da tua igreja em cada lar, Senhor Deus. Dá-nos a humildade para reconhecer a nossa dependência do Senhor e a confiança ousada de que tu, em tua graça e sabedoria, podes usar os nossos lares como recursos da tua igreja para a expansão do teu reino, Senhor Deus. Te pedimos pela saúde da Cláudia, do Marcelo, dos seus filhos, Senhor Deus. Abençoa a vida da Laura, do Edmar, do Timóteo, Senhor. Que no nome de Jesus a tua graça repouse sobre os nossos irmãos, repouse sobre nós, abençoe-nos no restante da conferência. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.